Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Amados irmãos, que alegria mais uma vez estar aqui para compartilhar uma palavra poderosa com você. Hoje vamos falar sobre algo essencial para a nossa fé. Fique comigo até o final, porque essa mensagem pode transformar a sua vida. E aproveite aí, meu irmão, já compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir a palavra de Deus. E aproveite e deixe o seu like e se inscreva no canal para você receber mais conteúdos abençoado que é a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto abençoado. Nós vamos falar sobre guiados por Deus em todo o caminho. O livro de Salmos 32:8 diz assim, olha: Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Queridos irmãos e irmãs, hoje vamos refletir sobre esse versículo poderoso que nos ensina sobre a direção de Deus em nossas vidas. Muitas vezes nós enfrentamos momentos de incertezas, dúvida e desafios, sem saber qual o caminho que devemos seguir. Mas o Senhor nos dá uma promessa maravilhosa, meus irmãos. Ele nos instruirá, nos ensinará e nos guiará com os seus próprios olhos. Deus não nos abandona no meio da jornada, meus irmãos. Ele é um Pai amoroso que se importa com cada detalhe da nossa vida. E Ele deseja sempre nos conduzir ao melhor caminho. Deus, Ele nos instrui. A primeira parte do versículo diz: instruir-te-ei. Isso significa, meus amados, que Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá conhecimento para tomar as decisões certas. Mas como Ele nos instrui? Como será que Ele nos instrui? Primeiro, através da Bíblia Sagrada, que é a nossa bússola espiritual. Salmo 119, 105, diz assim, olha: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele também nos instrui pelo seu Espírito Santo, que nos orienta no dia a dia. João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. E por último, irmãos, por meio de conselhos sábios, pessoas de Deus, que ele coloca em nossa vida para nos ajudar. Se queremos a direção de Deus, nós precisamos buscar a sua instrução. Deus, meus irmãos, nos ensina o caminho certo, o caminho correto. O versículo continua nos dizendo: ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Deus não apenas nos dá instrução, mas também Ele nos mostra o caminho certo, o caminho correto. Muitas vezes nós queremos tomar atalhos, seguir nossas próprias vontades e acabamos, meus irmãos, nos desviando. Mas a vontade de Deus é sempre melhor do que a nossa própria vontade. Provérbios 14, 12 diz assim, olha: há caminho que para ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. A direção de Deus para as nossas vidas
é muito melhor. Para seguir o caminho de Deus, nós devemos estar em oração, buscando a sua direção, ser obediente à sua palavra, ter paciência para esperar o tempo certo, ter paciência para esperar o tempo de Deus. Deus nos guia com os seus próprios olhos. A última parte do versículo é muito poderosa. Diz assim, olha, guiar-te-ei com os meus olhos. Isso mostra, meus irmãos, o cuidado pessoal de Deus, o cuidado que Deus tem por nós. Ele não nos guia de longe, ele nos guia com seus próprios olhos. Ele nos guia de perto, ele nos guia com os seus olhos atentos. Assim como um pai protege e orienta o seu filho, Deus nos guia com amor. Ele, Deus, vê o que nós não conseguimos ver e nos livra de perigos. Por exemplo, imagine um pastor cuidando das suas ovelhas. Ele as guia pelo melhor caminho, evitando precipícios e evitando lobos, perigos. Assim, meus irmãos, assim, minhas irmãs, é Deus nos guiando. Deus tem cuidado de nós. João 10:11, o Senhor Jesus nos diz assim, olha, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém, meus amados? Irmãos, a promessa do Salmo 32:8 é para todos nós. Deus quer nos instruir. Deus quer nos instruir, nos ensinar e nos guiar. Mas para que isso aconteça, nós precisamos ouvir a sua voz através da Bíblia e do Espírito Santo. Obedecer sua direção, confiando que Ele sabe o que é melhor. Andar pela fé, sabendo que Ele nos guia com amor e cuidado. Se você tem se sentido perdido, hoje, meu irmão, é o dia de entregar sua vida totalmente nas mãos do Senhor Deus. Permita que o Senhor Deus seja o seu guia. Permita que Ele ilumine o seu caminho. Permita que Ele lhe conduza. Permita que Ele olhe para você de perto. Deus tem o melhor para nos oferecer. Simplesmente, irmão, creia. Simplesmente, minha irmã, creia que o Senhor é o nosso Pai Celestial. Amém? Eu gostaria de orar por você, pela sua família e por todos nós. Que você possa, nessa oração, fechar os seus olhos e abrir o seu coração para que Deus possa falar com você. Oramos ao Senhor. Senhor, obrigado, porque Tu és um Deus que instrui, ensina e guia. Ajuda-nos a confiar em Ti e seguir o Teu caminho, sabendo que os Teus olhos estão sobre nós. Eu Te agradeço, no nome do Senhor Jesus, o Teu amado Filho, Senhor. Nos abençoa. Estende as Tuas mãos para nos guiar e nos abençoar. Senhor, esteja conosco. É no nome do Teu amado Filho Jesus que eu Te peço que o Senhor abençoe todos os irmãos que vão ouvir esta mensagem, vão ouvir a Tua palavra. Senhor, nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu preciso que o Senhor me guie pelo caminho que o Senhor quer que eu siga.
Eu preciso que o Senhor ilumine o meu caminho para que eu possa seguir bem. Me abençoa, Pai, e abençoa todos os meus irmãos e irmãs. É isso que eu te peço. No nome do teu amado Filho Jesus, abençoe as nossas vidas. Amém, Senhor.